Olá, povo de Deus, sexta-feira da 31ª semana do Tempo Comum, 6 de novembro de 2020. A nossa reflexão de hoje é a partir de Filipenses 3, 17 até 4, 1 e de Lucas 16, de 1 a 8. Cada vez que eu leio essa perícope da carta aos Filipenses, lembro-me de uma grande amiga, catequeta de primeira linha, que não gostava desse primeiro versículo, onde Paulo diz: sejam meus imitadores. Ela dizia que era muita presunção do apóstolo, e eu sempre ria com ela. Paulo é assim mesmo, e conheço outros convertidos que têm comportamento similar. A pessoa que tem uma vida desregrada e se converte, acredita que sua experiência pode ser generalizada, ou seja, que todo mundo é capaz de repetir sua façanha. Ora, sabemos que Deus nos fez irrepetíveis. Experiência pessoal não é transferível. Porém, quando Paulo recomenda aos irmãos de Filipos que o imitem, é porque tem convicção de que ele fez a melhor opção na vida e é coerente com ela, a ponto de se propor como modelo. Oxalá pudéssemos dizer aos outros: vejam como eu vivo e aproveitem do exemplo que lhes dou. Como falava São Francisco, tome cuidado com a sua vida. Talvez ela seja o único evangelho que as pessoas leiam. Por outro lado, Paulo se apresenta como modelo para contrastar com infiltrados na comunidade, os quais ele classifica de inimigos da cruz de Cristo. Quem são esses? Paulo diz que eles têm por Deus o próprio ventre, que se vangloriam dos próprios pecados e são apegados aos bens da terra. Paulo avisa aos filipenses que os cristãos são cidadãos do céu, de onde vem o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Aí deve estar o foco da comunidade. E Paulo conclui o texto de hoje recomendando: irmãos, alegria e coroa minha, continuai assim, firmes no Senhor. Lucas 16, de 1 a 8. O texto de hoje é melhor compreendido se dermos continuidade à leitura da perícope. Pois, depois de elogiar os espertinhos, chamados de filhos deste mundo, e compará-los com a falta de criatividade e iniciativa dos filhos da luz, Jesus vai dizer a sua frase mais conhecida: não se pode servir a dois senhores, ou se serve a Deus ou ao dinheiro. Porém, a liturgia picotou a perícope e deixou esse enquadramento para amanhã. A parábola descreve a astúcia do administrador que havia sido denunciado por não ter tido cuidado necessário com os bens do seu patrão, apresentado como um homem rico. Uma das interpretações de tal parábola nos diz que o perdão da dívida que o administrador fez para cada categoria não afetou em nada a riqueza de seu patrão, pois, na verdade, o que ele propõe de desconto na dívida de cada um era o seu lucro, não o do patrão. Tal interpretação tem como comprovação uma frase de Jesus que se encontra na continuidade da perícope: usai o dinheiro injusto para fazer amigos. Daí que o homem rico ficou admirado com sua esperteza. E assim termina a parábola: o proprietário admirou a astúcia do administrador, porque os filhos deste mundo são mais prudentes do que os filhos da luz no trato com seus semelhantes. Joaquim Jeremias nos dá alguns detalhes que carregam de sentido essa parábola. Ele diz que 100 barris de óleo da leitura corresponde à produção de 146 oliveiras e uma dívida de 1000 denários. E 100 medidas de trigo são 550 quintais de trigo e equivalem à produção de 42 hectares e uma dívida mais ou menos de 2.500 denários. Trata-se, portanto, de dívidas muito altas.
A redução de um e de outro produto no pagamento da dívida são mais ou menos do mesmo valor e, expresso em valor monetário, perfazem 500 denários. O administrador guarda consigo os contratos e documentação das dívidas por escrito, feito pelos devedores. Ele faz com que estes próprios alterem, porque espera que, com a mesma manuscrita, não venha a fraude cair na vista, ou os manda fazer novos documentos. Do mesmo procede com outros devedores. Desse mesmo modo, os ouvintes de Jesus aguardavam uma palavra de reprimenda sobre o administrador fraudulento e Jesus os surpreende. Vocês estão indignados? Aprendam do caso. Vocês estão na mesma situação deste administrador que viu a faca no pescoço e a ameaça de ruína à sua existência. Só que a crise que ameaça vocês, e dentro do qual até mesmo já estão, é incomparavelmente mais terrível. Este homem foi atinado, isto é, percebeu bem a situação crítica. Ele não deixou as coisas correrem, agiu no último minuto, antes de cair sobre ele o julgamento ameaçador, ainda que agindo sem escrúpulos e de modo fraudulento. Jesus não o poupa, mas isto não interessa no momento. Ele agiu ousada, decidida e atinadamente, ajeitando-se novos meios de vida. Ser atinado é esta a exigência da hora também para vocês. Tudo está em jogo. Não há possibilidade de fuga diante desta exigência da hora. Portanto, a parábola conta do homem criminoso que vê a corda no pescoço e, nesta situação, garante sem escrúpulos e com decisão o seu futuro. O Senhor o elogiou por ter agido atinadamente, o que deve ser paradigma aos ouvintes de Jesus. É a ação atinada e decidida do homem diante da catástrofe iminente. Joaquim Jeremias chama esta parábola de parábola sobre a exigência da hora. Assim vivemos nós com a corda no pescoço, pois não sabemos nem o dia nem a hora de prestarmos contas de nossa vida. Hajamos atinadamente para não sermos surpreendidos. Está aí a lição da parábola. E frente à censura feita aos filhos da luz por não se mostrarem tão espertos como os filhos deste mundo, podemos levantar as pistas que o próprio Evangelho nos dá para que os filhos da luz acordem e tomem iniciativas. Como nos diz o biblista jesuíta Jaldemir Vitório, qual seria a esperteza própria dos filhos da luz? O que seria agir atinadamente hoje, aqui e agora? Os filhos da luz devem mostrar-se criativos na prática da caridade e da misericórdia em relação aos pecadores e transviados, na solidariedade com os pobres e excluídos, na disponibilidade para o perdão e a reconciliação, no empenho para criar um mundo mais humano e fraterno, onde a dignidade de cada pessoa seja respeitada, na busca da comunhão com Deus fundada numa grande abertura de coração para o Pai, a ponto de assimilar o seu modo de ser. Enfim, os filhos da luz são instados a não cruzarem os braços, dando-se por satisfeitos com o pouco já realizado. Existe sempre algo a ser feito, alguma iniciativa a ser tomada, visando o crescimento da amizade com Deus. Na verdade, os filhos da luz têm muito a fazer para que a sua luz brilhe em meio às trevas dos espertos e astutos. Hoje, o que mais nos assusta, além da esperteza dos filhos do mundo, é o silêncio dos filhos da luz. Parece que estamos vivendo numa sociedade do medo, onde até para fazer o bem há escrúpulos imensos. Que tenhamos a coragem de agir denunciando as práticas dos filhos deste mundo, ainda que isso implique em riscos à nossa vida.
Atribui-se a Martin Luther King a seguinte frase: o que me preocupa não é o grito dos maus, mas o silêncio dos bons. Um beijo no seu coração.